Olá a todos, bem-vindos à lição 10, a última lição do Torá básico. Nós vimos na lição anterior que José havia sido vendido aos ismaelitas por seus irmãos quando tinha 17 anos, se tornando escravo no Egito. E Deus estava com ele e o abençoava, e também as pessoas que o acolhiam, onde quer que ele estivesse. Ele foi prisioneiro e administrador da cadeia real por 15 anos, até que revelou os sonhos do faraó, que o elegeu governador do Egito, porque viu que Deus estava com ele. Com 32 anos de idade, ele teve um reencontro com seus irmãos, que foram ao Egito para comprar alimentos, né, e prepara para eles ali uma série de testes com o objetivo, né, de saber se o seu pai e o seu irmão mais novo, Benjamim, se eles estavam envolvidos na venda dele como escravo, né, se eles ainda viviam e se os irmãos odiavam Benjamim como eles o odiavam. Nós paramos no momento em que os irmãos de José haviam passado no teste final, demonstrando que eram verdadeiros a sua transformação de caráter ao se entregarem para serem punidos junto com Benjamim, né, e o arrependimento pelo que fizeram a ele, né, que fizeram a José. No capítulo 44 de Gênesis, então Judá, dirigindo-se a ele, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és o próprio, né, como o próprio faraó. Bom, José permite, né, e Judá se aproxima e explica que seu pai estava idoso, que perdera um filho que muito amava, que teria morrido dilacerado, né, esse filho, por uma fera, e que morreria de desgosto, ou seja, ele não suportaria a perda de mais um filho que muito ama. E teu servo, Judá, né, tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nesses termos. Se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. No capítulo 45, né? Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, pois por terdes vendido para cá, né? Porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de ti, adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: Assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim.
Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo o que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Bom, nesse momento, né, a emoção estava à flor da pele e todos desabaram, né? Muitas lágrimas, abraços, beijos. Demorou até um tempo, né, até que conseguiram conversar. José se encontra com o faraó, né, e informa que encontrou sua família. O faraó oferece todos os recursos para que José mande buscar tudo e todos para que vivam com ele no Egito, na melhor parte da terra, que era a região de Gósen. Ao chegar em Canaã, né, anunciaram ao pai todo o ocorrido. Né? José ainda vive e é governador do Egito. Jacó, né, Israel, ficou paralisado, né, e só acreditou na história quando viu todo aquele aparato, né, enviado pelo faraó para fazer a sua mudança. No versículo 28, diz assim: E Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho ainda vive, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. No capítulo 46, Israel partiu com tudo que possuía. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou. Jacó, Jacó, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã. E a mão de José fechará os teus olhos. E o total, né, das pessoas da família de Jacó que vieram morar no Egito, 70. Bom, a Bíblia, ela relata e ela faz uma lista dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito. Nome por nome, né? Depois vocês leiam lá, tá? Além de todo o rebanho, né, e bens que adquiriram em Canaã. Não precisamos, né, nem descrever a alegria e a gratidão a Deus vividos aí por Israel ao se reencontrar com seu filho amado José. José vai ao faraó noticiar, né, a chegada de seus familiares. Ele apresenta a eles 5 dos irmãos que declaram serem pastores, porque pastor é um subemprego para os egípcios, né? Então eles não seriam aí ameaça, né, para os egípcios. Mais tarde, ele apresenta o seu pai Jacó, né, e Jacó abençoa o faraó. No capítulo 47, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: Se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. No capítulo 48, algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então, José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. E os abençoou, né? O anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Bom, e uma coisa estranha aconteceu aí, né? Jacó abençoou Efraim com a mão direita. A mão direita seria a bênção
do primogênito, né? E Manassés, que era o primogênito de José, né? Com a mão esquerda. José, ele tenta ali corrigir o erro, né? Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu filho amado, semelhantemente, ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento da minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos conduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima dos teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para os teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aí José ele recebe, né, aquela parte material do primogênito, né, que é a porção dobrada. No capítulo 49, mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: chegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Aqui eu abro um parênteses, né? Como nós falamos na primeira lição do Torá básico, né? Que a Torá é um livro histórico, mas ele é profético também. Então, todas essas palavras que Jacó fala para todos os filhos, que vocês também deverão ler, né? No capítulo 49, completo, elas são profecias, foi tudo profético. Versículo 8, número 8, Judá, ele vai dar a bênção a Judá, né? Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Aí, provavelmente, né, a gente crê que ele está falando de Yeshua, né? E Siló seria Yeshua. E no versículo 11, ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Então, Jacó, ele abençoa, ele profere a bênção para os seus 12 filhos, cujos descendentes, né, se tornariam a nação de Israel. Nós destacamos aí as palavras dirigidas só a Judá, né, por ele ser o ancestral dos reis Davi, do rei Salomão, né, lógico, e de Yeshua, Jesus, conforme profetizado aí nessas palavras de Israel. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Bom, vocês devem ler o capítulo 50 inteiro, tá? Para completar a história. Só adiantamos que a morte de Jacó, né, com a morte dele, renasce o temor dos irmãos de José, né, já imaginando aí que ele agora se vingaria deles, né? O pai não estava vivo para protegê-los. Mas José, ele os tranquiliza novamente, dizendo que tudo foi obra de Deus, né? E eles foram só instrumento dessa providência divina. E mais, né, no capítulo 50,
E José fez os filhos de Israel prestarem o juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levarei os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e, logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Essa instrução que José deu para os irmãos dele, foi passada aí de geração em geração. E agora a gente pode continuar a história, já iniciando com Êxodo 1. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. A história ela vai continuar aí no livro de Êxodo. O povo de Israel, antes de tomar posse de Canaã, ele cresceu e prosperou muito no Egito. Porém, ele foi escravizado e passou a viver debaixo de muito trabalho e opressão por parte dos egípcios. Depois de 400 anos que habitavam no Egito, Deus atende ao clamor do povo e levanta Moisés para libertar esse seu povo da escravidão e liderá-los de volta à terra prometida. Como nós citamos na lição anterior, o povo de Israel é hoje representado pelos judeus. As perseguições ao longo de centenas de anos, sofridas por esse povo tão pequeno, numericamente, é uma comprovação de que se trata verdadeiramente do povo de Deus. Pois, como nós sabemos, Yeshua, Jesus destacou no Novo Testamento, o mundo jaz no maligno. Quer dizer que o mal, ele impera nesse planeta. Mesmo com uma população tão pequena no mundo, Israel produziu pessoas famosas que influenciaram a história de toda a humanidade. Vamos citar alguns desses mais famosos aí. Por exemplo, todos os autores dos livros que compõem a Bíblia. Dentre eles, Moisés, os reis Davi e Salomão, e todos os apóstolos. Na era moderna, a gente cita aí Einstein, Karl Marx, Freud, Sabin, Leves, como é falado no Brasil, Levi's, aquele da calça jeans, e centenas de outros. E é claro, o maior e o mais famoso de todos, Yeshua. Podemos ter uma ideia de como esse povo é especial, através do número de prêmios Nobel. O prêmio Nobel ele é dado para aquelas pessoas que trazem benefícios à humanidade. Então, o número de prêmios Nobel que os judeus já ganharam até hoje. 35 Nobel de Química, 34 de Economia, 16 de Literatura, 59 de Física, 56 de Medicina e 9 prêmios Nobel da Paz. Uma pesquisa feita em 2013, ela destaca que os judeus ganharam mais de 20% dos mais de 850 prêmios concedidos, apesar de representarem apenas 0,2% da população mundial. É interessante que, mesmo com tanta gente influente, as pessoas de todo o mundo desconhecem ou pouco sabem da história e da cultura desse povo. Inclusive os cristãos, que têm um judeu, Yeshua, como o seu Deus. E é isso. Bom, voltando à história, após 400 anos no Egito, Deus levanta Moisés e liberta o povo e o lidera, ele seria o líder até a entrada de Canaã. Mas ele não entra na Terra Prometida. Ele é substituído ali por Josué, que passa a liderar os israelitas nessa conquista feita à base de muita luta. Então, as áreas territoriais são distribuídas conforme o número dos filhos de Israel, proporcional à quantidade de pessoas de cada tribo. E agora, aí, sabendo disso, projetando o nosso jogo da comparação,
Tá aí o mapa original dos 12 territórios de Israel, né? Com a adoção de Jacó, quando ele adotou Efraim e Manassés como os filhos, né? Que eram filhos de José, mas ele adotou como seus próprios filhos, né? O número 12 passa para ser 13 filhos de Israel, né? Ao invés de 12. Porém, né, a tribo, só chamando a atenção, é que a tribo de Levi, ela vai ser eleita aí por Deus como aqueles que serão os sacerdotes de Israel. E eles não recebem terra, por isso eles não aparecem nesse mapa. Eles são encarregados de cuidar dos assuntos de Deus perante os israelitas. E por isso eles são sustentados pelas outras tribos. José, nós falamos, né? Ele não tem terra aí também, mas os seus filhos, Efraim e Manassés, que são adotados por Jacó, eles entram aí no mapa. Então, quando a gente soma essa turma toda aí, 6 mais 3 mais 2 mais 2, a gente tem 13 territórios, né? Quando o original deveria ser 12. Bom, de volta aí à Torá, sabemos que é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, Moshe. O primeiro, Gênesis, Bereshit em hebraico, que nos conta a história da criação, da queda do homem, né, da recriação da terra a partir de Noé e da sua família, né, do nascimento das nações, da eleição e formação de Israel a partir de Abraão, Isaac e Jacó. É uma nação santa, de onde nasceria o Messias Yeshua, que viria ao mundo para salvar e aproximar a humanidade a Deus. O segundo livro da Torá, Êxodo, Shemot em hebraico, ele narra a libertação de Israel do Egito após 400 anos, onde se desenvolveu e cresceu, né? A eleição de Moisés para liderar e ser o intercessor do povo para com Deus. Ele narra também a entrega das 10 palavras a Moisés, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Narra as escritas, né, da peregrinação pelo deserto, né, lembrando que essas 10 palavras elas foram escritas pelo próprio Deus. Narra aí o cuidado de Deus, que durante 40 anos, né, guiou e cuidou do povo e ensinou, né, a Torá. E esse ensino das leis, né, e a construção do tabernáculo, que foi o primeiro templo, né, para a habitação e glória de Deus, da glória de Deus. E muitas outras passagens, né, contendo muito aprendizado. O terceiro livro seria o Levítico, em hebraico Vaikra, o livro mais importante da Bíblia, pelos princípios que regem, né, as instruções de Deus. Ele é o mais importante e é o menos compreendido pela doutrina cristã, né, infelizmente. Ele nos ensina o que é santidade, como agradar a Deus e como andar em boas obras. O quarto livro seria o Números, Bemidbar, em hebraico. Ele dá sequência ao livro de Êxodo e nos ensina a colocar o aprendizado de Levítico em prática. E o quinto livro da Torá é Deuteronômio, Devarim, em hebraico, né, uma constituição para a teocracia do povo de Israel. Discursos de Moisés nos últimos dias de vida para relembrar e ensinar as leis de Deus ao povo. E aí mostra também a passagem da liderança do povo de Moisés para Josué. Bom, Josué, ele conduz o povo sob orientação de Deus na conquista da terra prometida. Depois de tomarem posse de Canaã, a terra foi chamada de Israel. E seus habitantes, hebreus, né, que eram os hebreus, eles foram chamados de israelitas. Na sequência, né, de Josué vieram os tempos dos juízes, né, depois dos reis e profetas. Né. Davi foi o segundo rei de Israel. Durante o seu reinado e durante o reinado de seu filho Salomão, isso até 930 a.C., as tribos de Israel elas estavam intactas. O mapa era desse jeito que vocês estão vendo aí, completo.
Após a morte de Salomão, houve uma ruptura, né, promovida por Jeroboão, por causa dos impostos abusivos que eram cobrados do povo. Jeroboão, ele era líder, né, de uma facção apoiada pelas 10 tribos que ficavam ao norte de Judá. Bom, isso aí, essa ruptura trouxe graves consequências, né? Só para ilustrar para vocês, né? Essas tribos, ou o reino do norte, né, ele era conhecido e chamado de Israel. Né? Por quê? Porque ali estavam as tribos de Efraim e Manassés. Né? E vocês lembram que Jacó falou que eles seriam chamados pelo nome dele. Então, as tribos, os reinos do norte, foram chamados de Israel. E o reino do sul, onde estava Judá e Benjamim, né, foi conhecido como Judá. Bom, Roboão, ele era filho de Salomão e o herdeiro natural, né, ele ficou no reino do sul, o reino da Judéia, né, e destacando que o reino do sul ele ficou com Jerusalém, né, e o templo de Salomão. E, consequentemente, todos aqueles descendentes de Levi, né, da tribo de Levi, que administravam o templo, também ficaram por ali. Jeroboão, ele acabou impedindo a ida do povo a Jerusalém e construiu 2 santuários no Reino do Norte, e eram santuários idólatras. Bom, a coisa aí, né, depois dessa separação e dessa rixa, ela ficou preta quando o Reino do Norte se aliou à Síria para atacar a Judéia. E esses, né, a Judéia, se aliaram à Assíria para se fortalecerem. No ano 722 a.C., Israel foi varrida do mapa, fazendo desaparecer as 10 tribos que até hoje estão espalhadas e perdidas aí pelo mundo. 117 anos depois, né, a Babilônia atacou Judá, destruiu Jerusalém e o templo, e levou o povo cativo. Diferente do Reino do Norte, né, eles se mantiveram unidos e fortaleceram seus laços culturais ainda mais. Né? Como profetizou Jeremias, o exílio na Babilônia durou 70 anos. Né? E aí eles voltaram e reconstruíram o templo e Jerusalém. Né? Bom, nesse tempo do cativeiro da Babilônia, para manter viva a Torá e as tradições, né, do culto a Deus, surgiu o movimento dos fariseus, que eram os mestres da Torá. E surgiram também nesse mesmo período, né, de exílio na Babilônia, as sinagogas, né, que além de ser um local que decidia, né, a vida do povo israelita, né, era um local de estudo da Torá e de ensino. Né? E foi nesse tempo que surgiu o termo judeu, para se referir ao povo israelita que foi levado, né, e sobreviveu a esse cativeiro babilônico. E foi nessa época que os chamados mestres da lei, né, os rabinos, dividiram a Torá em porções, paraxás, de tal modo que, ao longo de um ano, toda a Torá fosse lida e estudada em todas as sinagogas. Seria a mesma porção, a mesma paraxá para todos. Através dessa ideia genial, né, no mesmo sábado, no mesmo Shabat, todos os israelitas estariam estudando a mesma porção em qualquer lugar do mundo onde estivesse. E foi isso, né, que manteve viva a identidade do povo judeu até esse longo período, né, de 1878 anos, né, que eles foram dispersos pelo mundo. E quando chegou o ano de 1948, quando voltaram a habitar em Israel. Bom, agora, sabendo disso, vocês estão aptos a entender um versículo que a grande maioria dos cristãos nunca entendeu, né, e que passa batido por todos, que é Atos 15, 21, sendo que é um mandamento para aqueles que não são judeus e são seguidores de Yeshua. O contexto aí é o seguinte, né? Depois de ressuscitar, Yeshua passou 40 dias em companhia dos apóstolos.
Ele estava ali os ensinando e instruindo a respeito do reino de Deus, até subir aos céus. Muitos cristãos não sabem disso porque não leram o livro de Atos. A grande maioria de seguidores de Yeshua, eles eram judeus, mas muitos gentios, ou seja, não judeus, escolheram seguir Yeshua e passaram a fazer parte do povo de Deus. Porém, alguns judeus queriam que esses gentios fossem circuncidados, e se tornassem como eles, obedientes às leis. Mas isso não era possível, pois eles foram criados em outra cultura completamente diferente. Então, os apóstolos, líderes dos nazarenos eram aqueles que eram seguidores de Yeshua, tá? Eles eram chamados de nazarenos. Eles se reuniram num concílio em Jerusalém para decidirem o que fazer com esse novo contingente de gentios não judeus. Tiago, irmão de Yeshua, ele era líder do grupo, inspirado pelo Espírito de Deus, concluiu essa causa citando a orientação dada por Deus ao profeta Ezequiel. Está ali no livro de Ezequiel, capítulo 33, nos versículos 23 a 26, que vocês vão ler depois para comparar aí. E eu vou ler para vocês Atos 15, verso 19 a 21. As palavras de Tiago, irmão de Yeshua. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, da idolatria, da imoralidade, da carne de animais sufocados, ou seja, não deveriam ingerir sangue, e do sangue, no caso, aí se referindo ao assassinato. E o verso 21, porque desde os tempos antigos, Moisés, o sinônimo de Moisés é a Torá, é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Traduzindo, Tiago diz o seguinte: nós não podemos exigir que eles sejam como nós. Eles precisam conhecer mais a Torá para aprender a obedecer. A princípio, vamos colocar como orientação para eles só o básico. Que não sejam mais idólatras, que abandonem a imoralidade, principalmente a sexual, que não comam ou ingiram sangue e que não assassinem ninguém. Por quê? Desde os tempos em que o nosso povo estava cativo na Babilônia, a Torá, que ele chama de Moisés, ela é pregada em todas as cidades, bem como é lida nas sinagogas todos os sábados. Então, naturalmente, aprenderão a Torá, as instruções de Deus, e por amor a Deus, cada um assimilará seus ensinos e crescerá no seu próprio ritmo. E como nós já dissemos anteriormente, isso é feito até hoje. A nossa congregação, a Beit Haderer, ela pratica esse mandamento da mesma forma que todas as sinagogas e outras congregações nazarenas fazem também, todos os sábados. E a gente vai continuar convidando vocês a participarem desses encontros aos sábados. Tá? De volta à época do cativeiro na Babilônia, e após a época do profeta Isaías, os judeus eles passaram a não mais pronunciar o nome de Deus, que a gente já mostrou para vocês, simbolizado aí por YHWH. E por que eles pararam de pronunciar? Para proteger esse nome dos babilônios, que eram politeístas, pagãos. E onde havia o nome de Deus escrito na Tanar, ou seja, escrito no Antigo Testamento, onde ali estava escrito o YHWH, eles substituíram por essas 4 consoantes, tiraram as vogais, e passaram a ler ali Adonai. Então, toda vez que eles liam o tetragrama, eles liam Adonai. Onde havia, por exemplo, o termo Espírito de IHVH, eles substituíram por Espírito Santo. Onde havia o termo Reino de YHWH,
CEDH, eles substituíram por reino dos céus. Ou seja, o Espírito Santo e Espírito de Deus é a mesma coisa, né? Não são aí pessoas diferentes. O reino de Deus e o reino dos céus também significam a mesma coisa, né? Nós que estudamos a Torá, nós sabemos que o reino dos céus ou o reino de Deus não é um local, né? Mas é um conceito. E eu sinto aí informar para alguns, né, que graças a esse desconhecimento da história e da tradição do povo judeu por parte das autoridades eclesiásticas, né, e graças a um antissemitismo, né, adotado por esses líderes religiosos cristãos e a alguns fatores políticos, né, nós recebemos muitos ensinos errados e que estão enraizados no cristianismo e na mente das pessoas que vivem em países cristãos. O Espírito Santo, citado na Bíblia, é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. E não uma terceira pessoa de uma suposta trindade. E o reino de Deus e o reino dos céus, que são a mesma coisa. Não existe essa coisa de falar, o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é Israel. E o reino dos céus é o céu. Então não existe isso. Ninguém vai morar no céu. Se Deus quisesse seres humanos no céu, talvez ele já tivesse criado essa turma, a gente lá. Nós somos criados para habitar na terra e fazer dela uma extensão do céu, implantando e cumprindo aqui as mesmas leis que existem lá, a mesma Torá. Bom, após os babilônios, no tempo de domínio dos persas, o termo judeu passou a se referir ao seguidor da fé judaica, da fé de Abraão, pois os estrangeiros que aceitavam o Deus único também passaram a se identificar como judeus, membros espirituais da tribo de Judá. E foi através de Judá que a tradição se preservou e existe com força, até os dias de hoje. Então, hebreus, eram conhecidos esse povo de Deus nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó, depois israelitas e depois judeus. O termo israelense, que significa aquele que nasceu em Israel, ele passou a existir somente há 73 anos atrás, com a recriação da nação de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Bom, em 63 a.C., o Império Romano ele dominou a Judéia. Em 37 a.C., Roma elegeu Herodes para ser o rei de Judá, mas sob ainda o domínio de Roma. Herodes ele reformou o templo e o fez grandioso novamente. Porém, ele era meio judeu e meio árabe, e louco e sanguinário, um adulador dos romanos, e ele era odiado pelo povo. Lembram quando ele mandou matar os bebês de Belém por causa do nascimento de Yeshua, que poderia estar ameaçando o trono dele? Após a sua morte, o reino foi dividido entre seus 3 filhos, desprovidos de caráter ou piores do que o pai. Um deles, Herodes Antipas, ele é citado na Bíblia como aquele que mandou decapitar o João Batista. No ano 70 depois de Cristo, o templo e Jerusalém foram totalmente destruídos pelos romanos e os judeus expulsos da região migraram para diversas nações. Boa parte das comunidades judaicas mantiveram bravamente seus costumes e tradições, mesmo estando fora da Judéia. Outros se renderam às perseguições dos não-judeus e mesclaram ou abandonaram as suas características judaicas. Desde a época do domínio grego e agora dos romanos, muitas tentativas foram feitas para que os judeus adotassem os costumes de outras religiões, tipo o culto ao imperador, culto a César. Houve muitas revoltas contra Roma por isso, até que o imperador Adriano expulsou todos os judeus de Israel e construiu em Jerusalém, no local onde estava o templo,
um outro templo, só que agora para Júpiter. Isso aconteceu no ano 132 depois de Cristo. Ele cercou com sua guarda toda Jerusalém para que os judeus se mantivessem longe. E, como uma provocação, né, ele rebatizou a terra de Canaã de Palestina. E Palestina significa terra dos filisteus. Filisteus são arqui-inimigos de Israel. Foi uma grande provocação, né? Com a decadência do Império Romano, alguns judeus voltaram a habitar em Israel e ali prosperaram. Mas as perseguições voltaram a acontecer pelo Império e agora pelo cristianismo. E depois, essas perseguições continuaram pelos califas do islamismo. Jerusalém trocou de mão várias vezes, entre cristãos e muçulmanos. Fora dali, na Europa do século XV, se dava o início da Inquisição espanhola, onde os dominadores espanhóis iniciaram uma conversão forçada de judeus e de muçulmanos também ao cristianismo. Era se tornar cristão ou condenado à morte. E outros abusos vieram aí em nome de Deus. Muitos desses judeus fugiram para Portugal, mas a paz ali também durou pouco. Com a união de Portugal à Espanha, a perseguição voltou. Por ordem do rei, todos os judeus deveriam se converter ao catolicismo. Daí surgiu o termo cristão novo, ou seja, o judeu convertido na marra e batizado para escapar da morte. E é por isso que grande parte da população brasileira pode ter o sangue judeu, sabia? Pedro Álvares Cabral, ele era um cristão novo. E grande parte dos portugueses que migraram para o Brasil também. Aqui, chegando no Brasil, eles adotaram sobrenomes, de famílias cristãs. Então, alguns sobrenomes que eu vou citar aqui podem ser judeus. Oliveira, Ferreira, Silva, Lopes, Pereira, Cardoso, Fonseca. Se você ficou curioso ou curiosa, para saber se a sua descendência é judaica portuguesa, faça uma visita aí ao Museu da Inquisição, que fica aqui em Belo Horizonte, no bairro da Pampulha. Está projetado para vocês aí o endereço no site, que é www.museudainquisição.org.br. Bom, dispensa até falar dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto da Segunda Grande Guerra. Até onde vai a maldade daquele ser humano que não tem temor a Deus, Mas eles sobreviveram. Judeus, gente sofrida, que pagou e ainda paga caro para manter as suas raízes vivas e ainda continuam influenciando as sociedades do mundo inteiro. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e sua descendência quando ele disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Do povo israelita, hoje os judeus, vieram as escrituras sagradas, a Torá, e o Messias Yeshua, que é a fonte da salvação disponível para toda a humanidade. Bom, demorou mais de 1.800 anos para que o povo judeu, espalhado pelo mundo no ano 70 depois de Cristo, voltasse a habitar em sua própria terra, o Estado de Israel, instituído através de um decreto da ONU em 1948. Muitas lutas e guerras ainda aconteceram depois disso, e certamente essa história ela só terá seu fim com o retorno de Yeshua. Bom, chegamos aí ao final desse curso Torá Básico. Esperamos ter atingido o nosso objetivo de facilitar o seu entendimento ao participarem das porções, das paraxás da Torá ministradas todos os sábados. Nós vamos deixar aqui o link de um documentário que ele deve ser assistido por todos vocês, tá? Que isso aí vai fechar com chave de ouro
todo esse aprendizado. Se você puder agora fazer um print dessa tela, está aí o endereço. No site vai estar publicado, vai ter o link, basta você clicar. E se você quiser pesquisar no YouTube, você procura lá por documentários sobre a história de Israel e do povo judeu. Para você que assistiu a essa lição, eu finalizo com as palavras de Deus a Moisés, ensinando a ele como abençoar os filhos de Israel. E nós também somos filhos de Israel, né? Graças a Deus. Isso está em Números 6, de 24 a 26. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom.